Bom, eu sou o Bispo Francisco, eu estou como estadual aqui no estado do Ceará. No dia 2 de novembro, nós começamos uma batalha muito grande, um problema que a minha filha, ela contraiu, mas no dia 2 a gente não sabia que era tão grave como no decorrer dos dias. No dia 2 de novembro, ela começou a ter problema de garganta e a gente medicou ela como qualquer pessoa faz. Só que a coisa era muito mais grave do que a gente imaginava. Nós começamos uma grande batalha na nossa vida. Quando a minha filha, ela começou a sentir tipo uma febre ou um problema de garganta, e a gente acreditou que seria uma gripe ou uma febre normal. Começamos a tratar ela com remédios. Mas com o decorrer da semana, a coisa foi se agravando, ela começou a vomitar, e vomitou 1 ou 2 vezes, 3 vezes, e no sábado ela foi levada no hospital e rapidamente foi tratada pelo médico, mas mandou voltar para casa. Quando foi no domingo, eu acordei cedo para fazer a reunião das 7 horas da manhã, e quando a minha esposa teve que levar a minha filha às pressas para o hospital. Era angustiante ver ela daquele jeito. Porque foi tudo tão rápido. O médico falou que o que havia causado aquela pneumonia tinha sido uma bactéria. E a partir do momento que a gente chegou naquele domingo no hospital, tudo aconteceu rápido. Ela foi tirado um raio-x, de repente a gente descobriu que ela tinha uma pneumonia muito grave. Um tempo depois, nos chamaram já e falaram que ela tinha que ir para a UTI. Horas mais tarde, falaram que a pneumonia que estava somente no pulmão direito estava já indo para o pulmão esquerdo. No domingo que um pulmão estava praticamente tomado, na segunda-feira já estava o segundo, uma parte, e ficou cada vez mais crítico. Ela passou a segunda-feira também o dia inteiro muito crítica a situação e com risco de vida. E à noite, quando eu acabei de fazer a reunião, o doutor ligou para minha esposa para mim poder ir lá no hospital. Eu ainda não tinha ido devido à agitação. E quando eu cheguei lá por volta de 11 horas da noite, o doutor falou comigo que a situação dela era muito crítica. Ela chegou num estado bem grave, não é, Amanda? Uma pneumonia. A Amanda tinha um quadro clínico de uma pneumonia. Quando ela chegou aqui no hospital, já havia mais ou menos uns 4, 5 dias que ela vinha apresentando sintomas, parecia uma gripe, mas que evoluiu com um quadro compatível com a pneumonia. E o que chamava a atenção desde do dia que ela internou, vocês podem até ver essa radiografia inicial, quer dizer, era uma pneumonia extensa, né? Pegava boa parte do pulmão direito e já tinha também sinais de comprometimento do pulmão esquerdo, quer dizer, uma pneumonia bilateral, como o leigo fala, uma pneumonia dupla, né? E ela estava a gente chama em franca insuficiência respiratória, quer dizer, ela precisava de oxigênio para conseguir respirar melhor, quer dizer, o pulmão dela não estava fazendo a função principal do pulmão, que é tirar o oxigênio do ar e jogar para dentro do corpo, do sangue, né? O que chamou muita atenção do quadro da Amanda, assim, primeiro a Amanda é uma jovem, né? Uma paciente sem nenhuma comorbidade, quer dizer, não tinha diabetes, não tinha pressão alta, não tinha asma, bronquite, não fumava, nenhum vício. E apesar disso, né, teve uma pneumonia bastante intensa e de evolução grave, né? Então, essa outra radiografia foram poucas horas após a internação dela. Então, de uma para outra, deve ter aqui mais ou menos umas 4, 5 horas de diferença. E dá para notar que houve uma piora significativa da pneumonia, né? Bom, inicialmente foi começado os antibióticos, né? E a gente teve o cuidado, né? O excesso de zelo de começar para a Amanda, devido à gravidade do caso, né? Antibióticos de amplo espectro, quer dizer, pegando praticamente qualquer tipo de bactéria. Antibióticos, alguns deles que nós usamos para a Amanda, até que nós usamos só para pneumonia hospitalar, para germe de hospital, mas, de novo, né, pela gravidade do caso dela, para a gente não ter o risco de perder tempo, ter o risco de perder a Amanda, né, nós usamos essa estratégia de usar um tratamento bem amplo, né,
E realmente como ela teve uma evolução rápida, né, grave, uma piora rápida, mas ao mesmo tempo ela teve uma melhora também significativa em questões de poucos dias. Né? Então, 48 horas após a internação, a Amanda teve que ser entubada. Então, ela foi sedada, colocado um tubo na boca dela, indo até o pulmão, e ela foi ligada a um aparelho. Quer dizer, como o pulmão dela, é difícil a gente quantificar isso, mas talvez ela tivesse aí 20% do pulmão funcionando. Ou seja, ela precisou de uma máquina, né, que é o ventilador mecânico, para fazer a função que o pulmão dela não estava fazendo. Quer dizer, se não fosse o respirador, ela não estava mais conseguindo captar o ar do ar atmosférico para dentro do corpo dela. Então, com certeza, se não fosse o respirador, quer dizer, se a gente tivesse numa época hoje aí há 40, 50 anos atrás, a gente poderia dizer que a Amanda teria grande chance de ter perdido a vida dela, né? Tanto pela intensidade da pneumonia, e também a Amanda teve sinais que a gente chama, que o leigo chama de septicemia, de infecção generalizada, né? Então ela teve queda de pressão, ela precisou de um remédio para manter a pressão, ou seja, a infecção foi tão grave que ela não se restringiu só ao pulmão, ou aos pulmões, né? Quer dizer, houve comprometimento de outros órgãos. Quer dizer, queda da pressão significa o quê? Comprometimento do sistema cardiovascular do coração. Então ela precisou tanto de um aparelho para fazer a função do pulmão dela e precisou de uma droga, de um medicamento para ajudar o coração dela a funcionar. Uma grande maioria dos casos de pneumonia, você não precisa internar o paciente, você trata ambulatorial, o paciente vem no seu consultório, você prescreve a medicação, um antibiótico comprimido. Quer dizer, isso da Amanda foi a exceção da exceção, né? Mas, como eu digo, isso pode acontecer. Mas, no caso, o que chamou a atenção foi a recuperação? As duas coisas chamaram a atenção, né? A piora rápida, né, e a melhora rápida. Quer dizer, as duas coisas, ela tanto piorou rapidamente, né, como o raio-x mostra, questão de horas, mas também quando ela começou a melhorar foi... Quer dizer, eu lembro bem que a Amanda foi entubada numa terça-feira, por piora do pulmão, e 3 dias depois, quer dizer, na sexta-feira ela já estava fora do aparelho, respirando sozinha, já conversando. E a equipe não esperava isso? A gente, na verdade, é difícil a gente quantificar, né? Como um paciente jovem, um paciente que não tem comorbidade alguma, como era o caso dela, a gente até espera que ele tenha uma resposta melhor do que se fosse um paciente de 80 anos de idade, cheio de doença, né? A rapidez da melhora, é difícil a gente quantificar isso, sabe? Se a gente esperaria que fosse mais rápido ou menos rápido, mais lento ou menos lento, mas foi uma surpresa agradável. Obviamente foi uma surpresa agradável, tudo poderia acontecer com a Amanda, né? Tudo, quer dizer, uma pneumonia grave a esse ponto, acometendo os 2 pulmões, cometendo outros órgãos também, é claro que tudo pode acontecer, né? E uma coisa que, claro, com certeza nos ajudou muito, ajuda muito a equipe médica, a equipe de enfermagem, né, é o comportamento da família, né? E eu sou pai, tenho 2 filhas, e você recebeu uma notícia que você tem um filho ou uma filha que está no estado grave, que precisa ser entubada, que tem uma pneumonia extensa, que tem risco de vida, isso é desesperador para qualquer pai ou qualquer mãe. E o que sempre me chamou a atenção na família da Amanda, a tranquilidade, né? Quer dizer, a mãe e o pai sempre foram muito tranquilos, sempre mostraram muita confiança, isso é bom porque mostra que eles estão confiando no nosso trabalho, e sempre muito assim, muito resignados. Claro que você via no semblante deles a preocupação, isso é óbvio, é natural, né? Mas assim, sempre se mostraram muito pé no chão, sem nenhum sinal de desespero, de medo, né? de receio de perder a filha, né? E isso obviamente ajuda muito a equipe médica, né? Olha, não é fácil tratar paciente grave, né? E quando você pega um paciente grave, jovem como a Amanda, de 19 anos, se não me engano, a gente fica no estresse contínuo, de manhã, de tarde, de noite, você vai dormir estressado, porque você sabe que a gente não quer perder paciente algum, né? E quando é um paciente jovem, tem toda uma vida pela frente, então você fica se cobrando constantemente, a equipe médica de enfermagem, e quando você tem um feedback positivo da família, a tranquilidade, isso já tira um peso das suas costas, né? Com certeza. Aqui são os exames iniciais da Amanda, né? Quer dizer, aqui o exame do dia da internação, no dia que ela chegou, e um exame que demonstra para a gente, né, exatamente traduz de forma direta, objetiva, a gravidade do caso dela, né? Quer dizer, a Amanda chegou com um número de leucócitos bastante elevado, quer dizer, os leucócitos, só relembrando, são as células brancas, os glóbulos brancos, são as células de defesa do corpo. O normal é até em torno de 10 a 11 mil, a Amanda chegou com 38 mil leucócitos, quer dizer, mais de 3 vezes o valor normal, né? Um dia depois, ela estava com 50 mil leucócitos, quer dizer, mostrando uma infecção extremamente ativa, né? Um processo inflamatório extremamente intenso no organismo dela, tá?
demonstrando para a gente, como eu já falei, né, laboratorialmente, o que aconteceu, o que estava acontecendo com o organismo dela. Ou seja, tinha uma pneumonia extensa, que estava acometendo não só o pulmão, mas outros órgãos, né? Mas se a gente olha aqui, 3 dias depois, quer dizer, no dia 10 ela tinha 50 mil leucócitos, no dia 13, 3 dias depois já caiu para 19 mil. Quer dizer, assim como ela teve uma piora rápida, ela também teve uma melhora rápida e satisfatória, né? Quer dizer, sem nenhuma sequela, ela saiu bem, andando, respirando sozinha, sem ajuda de nada, sem precisar de oxigênio. O raio-x da alta praticamente normal. É muito comum ficar alguma cicatriz ainda no final do tratamento, mas isso depois de 1, 2 meses costuma recuperar totalmente. Quer dizer, entregar a Amanda aí ao pai e à mãe, ó, missão cumprida. Então isso realmente dá uma sensação de vitória, né? De dever cumprido, né? A pneumonia que aconteceu na Amanda, né, a gente infelizmente não conseguiu isolar a bactéria, né? Por quê? Porque, Amanda, para você isolar a bactéria, você precisa fazer um exame chamado broncoscopia, é uma endoscopia do pulmão, quer dizer, então é um exame que tem suas complicações, você precisa colocar um aparelho pela boca, ir até o pulmão e coletar material de dentro do pulmão. Como a Amanda estava muito grave, a gente nos primeiros 2 dias não teve condições, ela não tinha condições clínicas de fazer o exame, quer dizer, teria risco de vida, né, se a gente fizesse ou de morte, enfim, esse exame. 11 horas da noite eu entrei na sala ou no quarto de isolamento, na UTI. Ela já não estava na UTI com outros pacientes, ela estava dentro de um quarto isolado, porque era tão crítica a situação. Para entrar nesse lugar, tínhamos que colocar máscara, tínhamos que colocar roupas especiais para poder entrar. E quando eu entrei, eu vi o estado da minha filha. Ela estava numa situação crítica e essa noite foi a pior noite que eu já passei em toda a minha vida. Mas também foi uma noite que eu tomei a decisão muito grande, porque a noite toda, de 11 da noite até as 6 da manhã, eu passei acordado e vendo a minha filha procurando ar e não conseguindo, procurando oxigênio e não tendo, mesmo com os aparelhos ligados nela. Eu passei a noite toda acordado e vi as máquinas apitando como se estivesse dizendo, olha, não tem mais jeito. Ela ligada, eu contei na hora, eram 12 máquinas ou 11 máquinas, uma de medicamento, outra de coração, outra pulmão, várias máquinas que eu não entendia, mas eram muitas máquinas, sem contar o dreno, sem contar as sondas. Era uma situação que eu nunca tinha visto a não ser em filmes. E aquilo ali fez que eu orasse muito, orei por ela, clamei a Deus. Um dia anterior, consagrei a água, dei para minha esposa dar para ela, mas nada disso resolveu. Mesmo a oração, mesmo eu crendo na promessa de Deus, porque eu creio na promessa dele, mesmo fazendo tudo isso, não acontecia o milagre. A cura não acontecia. Pelo contrário, quanto mais eu orava, quanto mais eu clamava, quanto mais a minha esposa orava, mais a doença ficava pior. Já na terça-feira, a situação ficou mais crítica ainda, porque os 2 pulmões já estavam totalmente tomados pela pneumonia. Ela já não tinha oxigênio no pulmão e nem oxigênio no sangue. E essa situação, ela se torna muito crítica. De madrugada, de segunda para terça, foi que eu tomei uma decisão. Ou tudo ou tudo. Se Deus é o Deus que eu prego, se o Deus Todo-Poderoso, se o Deus de Abraão é de fato o Deus que eu prego, então ele vai se manifestar agora. E havia aquele conflito na nossa cabeça, porque a gente toda terça-feira oramos por pessoas doentes e enfermas e elas são curadas. Pessoas são curadas de doenças como câncer, como diabetes, doenças gravíssimas, e são curadas através da fé dela, da pessoa, e da nossa oração. E a gente fazia isso na nossa filha e não acontecia. Então, ficava aquele conflito, mas a fé falou mais alto. E aí eu tomei uma decisão. Quando foi 6 horas da manhã, eu saí do hospital e eu vi a minha filha buscando ar,
os peitos dela afundando, porque ela queria ar e não conseguia. E eu fui então por tudo ou nada. Cheguei em casa, eu comecei a pegar tudo que era meu. Ternos, todos os relógios, todas as camisas, todos os sapatos, a ponto de ficar só com um sapato, 2 meias, somente 2 camisas, uma camiseta para poder sair. Eu peguei tudo, o carro que nós tínhamos, passamos imediatamente, já na terça-feira, na própria terça-feira, com muita rapidez, eu pedi, passa para o nome da igreja. Então nós sacrificamos tudo, a ponto de eu procurar alguma coisa, além de tudo que eu já tinha sacrificado, e não achava, não tinha mais nada. Eu cheguei ao limite da minha fé, eu cheguei ao extremo da minha fé, porque não tinha mais nada. Eu abri mão dos momentos com a minha esposa, abri mão do alimento, porque eu passei a alimentar-se uma vez por dia e pouco, e cheguei a perder 6 quilos, 6,5 quilos em 8 dias. Eu fui para o tudo ou nada. Eu fui para um desafio, porque, segundo os médicos, a situação dela era crítica e poderia piorar. A situação poderia ir mais além do que já estava, porque já não tinha, como eu falei, oxigênio no pulmão, não tinha mais oxigênio no sangue, e isso, para as pessoas que sabem, pode dar parada múltipla dos órgãos, porque o sangue coagula, então não tem como mais o sangue trabalhar. Mas quando eu comecei a agir a fé, Deus começou a agir também. Já na própria terça-feira, já à tardezinha, um pouquinho à noite, já tiraram uma outra radiografia dela, dos pulmões, e já tinha 40% do pulmão que estava com ar. Isso de madrugada, de manhã, já não tinha quase nada. Já estava praticamente 98% dos pulmões dela já comprometido. Já na quarta-feira de manhã, ou à tarde, me parece, minha esposa depois vai contar com melhor detalhe, foi feita uma outra radiografia e palavra do próprio doutor. Nem parece o mesmo pulmão. Nem parece a mesma pessoa. O próprio doutor disse, olha, parece pulmão de uma outra pessoa. Já não parece a mesma Amanda. Então, o sacrifício fez com que Deus se manifestasse na vida da minha filha. Passar a noite toda, a gente vendo ali, a nossa filha lutando para viver, e o ar não vem, você vê as máquinas apitando, e você perguntar para o doutor, doutor, o que é isso? E a doutora falar, olha, ela está sem oxigênio. E a minha própria filha confirmou depois que ela buscava o ar e não achava. Eu vi ela mexendo na máscara porque ela queria ar e não conseguia. Então isso faz você ter duas atitudes. Ou você agir com sentimento ou agir para a fé. E eu busquei a fé. E na fé, hoje a minha filha está aqui. Em nenhum momento nós duvidamos. Nós não tínhamos dúvida nenhuma que Deus ia operar, que Deus ia curá-la. Não havia outro pensamento, não havia dúvida nenhuma, não havia um se ia acontecer isso, não havia somente a certeza que Deus ia operar na vida dela, que Deus ia curá-la, que Deus ia tirá-la daquela UTI com vida, saudável, melhor do que ela estava antes. E foi o que Deus fez. E se eu não faço isso, eu não vou para uma decisão. A minha esposa também vendeu o relógio dela, vendeu joias dela, porque a gente foi para tudo ou tudo. A oração não resolveu. A oração não resolveu, o clamor não resolveu. Naquele momento não resolveu. Só o sacrifício. O sacrifício fez com que Deus gritasse e livrasse a minha filha dessa situação. Isso foi a maior experiência, digamos, depois do nosso encontro com Deus, mas foi uma experiência muito grande. Uma experiência que jamais a gente vai esquecer, e isso para mostrar que nós pregamos, nós bispos e pastores, pregamos o sacrifício e cremos nele. E se eu não cresce, eu não teria feito. E se eu não fizesse,
certamente a minha filha estaria morta, porque os médicos, depois que viram ela se recuperar, eles ficaram impressionados. Tão impressionados que eles querem estudar o caso, a doença rara que ela teve e também a recuperação grandiosa, rápida, que foi em 3 dias. Em 3 dias, exatamente os 3 dias que Abraão ele caminhou para sacrificar. Foram 3 dias, já na terça, na quarta, na sexta, quinta e sexta. Então, foram esses dias que Deus manifestou o poder dele. Isso tudo através da força do sacrifício. Você vai ver agora imagens, isso aí, ela já tinha saído da sala de isolamento, você está vendo agora aí, porque eu não tive coragem de filmar ela dentro da sala de isolamento. Aí ela continuava na UTI, como você está vendo aí, ela continuava dentro da UTI e eu filmei isso aí. Aí ela já estava se recuperando, já tinha saído do quarto de isolamento, já tinha saído e Deus, graças a Deus, operou, como você está vendo aí, essas imagens. Daqui a pouquinho vai aparecer outras imagens que mostram ela já no quarto, já, graças a Deus. Ela passou 10 dias deitada na maca do hospital, sem comer, sem beber água, totalmente, digamos assim, isolada de uma vida normal de um ser humano. Mas o sacrifício falou mais alto. Você está vendo aí as imagens do momento que ela já está aí, ela já está no quarto, mas ainda está com dreno, não é isso? É o dreno ainda. Você vai ver que o rosto dela é inchado. Você pode comparar agora o braço dela, onde ela foi colocada as injeções, várias vezes foi colocado. Só quem tem filho é que sabe a dor que é você ver seu filho no hospital e nessa situação, e você, humanamente falando, não tendo mais recurso, humanamente falando. Mas quando você vai para a fé, aí você tem os recursos de Deus, aí você tem o recurso da fé. Deus, de fato, se manifestou por causa da força do sacrifício. O sacrifício, ele muda a história de qualquer pessoa. Mas eu sabia que Deus ia me tirar dali. E tirou quando foi feito o sacrifício. Respondeu rápido, porque um dia eu não tinha força no coração, não tinha força nos pulmões, não tinha força para nada. Na terça-feira parecia que eu estava saindo de mim, parecia que eu estava morrendo. Eu não tinha força para nada. Eu tentava puxar o ar, não conseguia. Mas eu sabia que Deus ia me tirar dali. Eu tinha certeza que Deus ia me tirar dali. Havia uma revolta dentro de mim, não por Deus, não, pelo contrário. Havia uma revolta por aquele quadro em que ela se encontrava. Porque eu cria e creio num Deus tão grande que eu tinha certeza que Ele não ia deixá-la naquela UTI. Que Ele ia curá-la, ia tirá-la de lá. Porque em nenhum momento eu questionei a Deus, em nenhum momento eu perguntei por quê. Só havia certeza no meu coração de que ela ia sair dali, que ela ia ficar curada e ela ia testemunhar do poder dele. Só isso que havia no meu coração, a certeza da vitória. Ele nunca falhou comigo. E Ele foi fiel a partir do momento que foi feito o sacrifício. E agora eu estou aqui, bem, na fé e no sacrifício também.
fé que a gente tem, às vezes, não resolve só numa oração, num pedido ou numa água consagrada. A gente tem que ir por tudo ou tudo, pro desafio, pro limite da fé. E em nenhum momento a gente questionou, a gente reclamou, em nenhum momento eu perguntei a Deus por que minha filha estava lá. Por quê? Não. Quando foi 6 horas da manhã de terça, a minha filha segurava a mão, como está segurando aqui minha mão, ela buscando o ar, ela apertava a minha mão. Ela certamente não lembra porque ela estava lutando em busca do ar e não tinha. E eu falei, minha filha, eu estou indo. Eu estou indo para poder tirar você daqui, porque eu vou lhe tirar daqui. E quando eu saí do hospital, eu saí com esse pensamento, eu vou tirar você daí. Eu vou para tirar você daí. E eu já saí do hospital para fazer esse sacrifício. Fazer o sacrifício que eu sabia que era a única saída, porque não tinha mais nada. Eu já tinha orado, já tinha feito tudo que normalmente a gente faz para as pessoas. E eu fiz nela. E o sacrifício foi a saída. E eu sacrifiquei tudo. Absolutamente tudo. Uma calça só que eu tenho, 2 calças que eu tenho, um sapato, um cinto, a carteira de bolso eu sacrifiquei. Tudo, relógio, todas as abotoaduras, só tem uma. Para que eu chegasse ao limite da minha fé, ao extremo da minha fé. E quando eu fiz tudo isso, quando eu abri o guarda-roupa, não tinha mais uma roupa. Quando eu abri as gavetas, não tinha mais uma meia. Quando eu abri as outras gavetas, não tinha um short, porque eu só tenho um short para dormir. Não tinha mais um short. Quando eu abri a outra gaveta, não tinha uma bermuda. Abri o armário e procurei um tênis e não achei nenhum. Procurei um sapato para sair, não achei mais nenhum. Aí eu falei, agora eu cheguei ao limite da fé, porque eu não tenho mais nada para sacrificar. Foi isso que fez Deus mudar essa situação tão rápida que os médicos ficaram impressionados e eles pediram os exames para poder estudar esse caso e estudar a recuperação tão rápida de um caso tão grave, tão traumático, tão terrível, mas que a recuperação foi rápida. Eu sei, a minha esposa sabe, minha filha sabe, que foi exatamente o sacrifício. Fez com que Deus fizesse ela se recuperar mais rápido do que todo mundo esperava. Pela expressão dos médicos, do jeito que os médicos ficaram admirados, a gente entende que a situação dela era muito mais grave do que eles haviam passado para a gente. Porque eles ficaram tão admirados, eles, todas as enfermeiras, a enfermeira-chefe ficou impressionada quando encontrava ela no corredor do hospital e perguntou, é você a Amanda, que alguns dias atrás chegou aqui em estado crítico? Não é possível. Então, faz a gente entender que, de fato, era uma coisa terrível, mas que o milagre também foi algo muito rápido. E é assim que eu creio no juramento de Deus. Ele jurou. E se ele jurou, ele não falha. Ele abençoa. É nisso que nós cremos. Nós 3 cremos. E todos que creem e estão na fé da Fogueira Santa, certamente vão ver o mesmo Deus que nós vimos em nossas vidas. Creia nisso.